Boa noite, gente. Boa noite para quem está chegando. Logo, logo vamos iniciar. Nós já temos aqui as 19 horas. Vamos iniciar então a nossa leitura preparatória do livro Chegou bem. Boa noite para você. Do livro Vinha de Luz, nós faremos a leitura intitulada Fortaleza, no capítulo 19. Chico Xavier, o médium, Emmanuel, o espírito. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, em Romanos 5:3. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge ocasião em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência do preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhes os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho. Não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criatura sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos a palavra de Paulo e vivamo-la. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade, os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Vamos então fazer nossa prece inicial, rogando a Jesus que nos conceda a oportunidade de nos encontrando aqui, reunidos, estarmos de alguma forma contribuindo com a paz, com a iluminação da terra, encontrando-nos aqui, juntos contigo, Jesus,
queremos de alguma forma contribuir para este mundo que se encontra ainda tão sobrecarregado de nossas próprias mazelas. Reformando-nos, sabemos nós, Senhor, que reformaremos o mundo. Mas porque somos frágeis, contamos contigo e com os teus emissários do amor e da paz, para nos conceder a oportunidade de crescermos, de produzirmos bons frutos, de contribuirmos com a sociedade em que vivemos. Contamos contigo, Jesus. Muito obrigado. Então, nós hoje temos um tema extraído da doutrina espírita, do livro Obras Póstumas, que é intitulado As 5 Alternativas da Humanidade. É um texto de Kardec traçando um resumo sobre aqueles pontos em que o homem começa a questionar sobre o seu futuro pós-morte. Kardec inicia o texto fazendo-nos conduzir o nosso pensamento para o nosso dia a dia. Ele diz algo assim: qual homem ou poucos homens não estão a se preocupar com o seu dia a dia? E não é isso que acontece? Nós, no nosso dia a dia, não estamos sempre preocupados com o dia seguinte, com o que ocorrerá no dia seguinte, na hora seguinte, no momento seguinte. Aliás, a ansiedade é essa grande preocupação do homem com o seu futuro. Enquanto que os quadros depressivos conduzem o homem aos estados patológicos que retornam ao passado, via de regra, na ansiedade acontece o futuro. Acontece ao contrário. O homem, via de regra, reporta-se, projeta-se para o futuro. E isso, quando excessivamente acontece em nosso íntimo, geram os quadros de ansiedade. Ora, então nós estamos nos preocupando com o nosso dia a dia. Nós estamos nos preocupando com as coisas que dizem respeito à nossa vida financeira, à nossa vida familiar, à nossa vida em sociedade, às nossas questões íntimas, aos nossos estudos, enfim. E se assim nós fazemos, diz Kardec, em outras palavras, se assim nós nos preocupamos, pelo menos na maioria dos seres humanos, nos preocupamos com o nosso dia a dia, com o que virá nos momentos seguintes ao momento atual nosso, porque não haveríamos de mais nos preocuparmos ainda com as questões que dizem respeito à eternidade, ao que vem pela frente. O que será que existe depois da chamada morte? A morte é o fim? Tudo acabou? Ou tudo se consumará e terminará com a morte do corpo, com a extinção da vida biológica que cada um de nós tem? Foi então que Kardec traçou, de uma forma bem didática, um resumo sobre essas 5 alternativas que o homem tem para se conduzir com relação a essas ideias. Agora, o que achamos interessante nesse texto, e não haveria de ser diferente, porque a doutrina espírita não é impositiva, nem por parte do seu codificador Allan Kardec, muito menos dos espíritos que trabalharam com Kardec para a elaboração do corpo doutrinário espírita. De nenhuma forma existe a imposição das ideias.
O texto é colocado no livro Obras Póstumas como uma contribuição para a reflexão de nós todos e que cada um se enquadre segundo aquilo que lhe aprouver do ponto de vista intelectual, emocional, espiritual, moral, que cada um então se enquadre na ideia que melhor se afinize com a sua forma de pensar, com a sua forma de sentir. Então não é uma propositura impositiva, pelo contrário, é uma proposta de colocação de ideias para que cada um, ao seu bel prazer, busque então aquilo ou aquela ideia em que melhor se identificar. Nesse sentido, então, como dissemos, é que Kardec traça as 5 alternativas para a humanidade nesta questão. A primeira delas, que Kardec coloca para nós, é o materialismo. É a primeira alternativa. O homem materialista. O homem materialista é aquele homem que entende que nada existiu antes desta vida, nada existirá depois desta vida, e que nós somos um aglomerado, um amontoado de átomos que combinados vão gerar células, produzir células que vão ser animadas pelos princípios da vida biológica e que, extinta a vida biológica, este corpo físico ele se desagregará e, desagregando-se, ele irá então ter a extinção total de sua existência. O homem não existiu antes desta vida, só existe biologicamente, fisicamente nesta vida, e cessada a vida do corpo físico, a extinção total deste ser, que some de uma vez por todas do planeta e da vida, onde os seus elementos materiais vão se desagregar para novamente estarem postos a serviço da natureza, onde os nossos elementos químicos irão se dissociar e se agrupar, se agregar a outros corpos, a outros seres vivos ou não vivos, enfim, estando o nosso corpo biológico disperso e novamente agregado de alguma outra forma na natureza, sendo que o ser humano, aquele que existia, aquela individualidade física que existia, não mais existirá. Bom, isso tem uma consequência, ou tem várias consequências, não é? Porque, assim pensando desta forma, que esta vida é única, nós como seres humanos, poderemos, e não é estranho que comecemos a pensar assim, os seres humanos, por exemplo, em que, bom, se existe só uma vida, e essa vida é única, e não existiu nada antes, nem existirá depois, por que poderá pensar, ou poderão pensar muitas pessoas, por que deverei me apegar tanto às pessoas, aos afetos? Porque, extinta a vida, os meus afetos também deixarão de existir. Extinta a vida do corpo físico, não mais haverá o contato com aqueles a quem nós amávamos antes. Então, por quê? Por que tanto apego aos afetos? Uma outra questão que pode ser colocada também é que, bom, se só existe uma vida, a vida foi feita para ser gozada. Os seus prazeres devem ser acentuados, devem ser gozados ao máximo. Não deverá o homem, então, privar-se de seus desejos, privar-se
de suas necessidades, e tudo poderá e deverá fazer o homem para que então ele possa fluir com todos os benefícios que possa alcançar dos seus desejos materiais. O homem tudo fará para alcançar o seu bem-estar e haverá uma tendência para uma postura egoísta, egóica, muito acentuada. Porque não existindo nada além desta vida, vamos aproveitar ao máximo o que há para ser aproveitado nesta existência. As questões morais ficam fragilizadas, porque não existe futuro, porque a vida é única. Sofrer. Por que sofrer? Por que prolongar sofrimentos quando as dificuldades se apresentam para nós? Fácil é então pensar, o materialista, que uma boa solução para resolver os problemas que lhe afligem e que ele não dá conta de resolvê-los, por exemplo, desilusões amorosas, baques, quedas financeiras acentuadas, doenças incuráveis, desencarnes, mortes de pessoas a quem se afeiçoava. Tudo isso e muito mais poderá levar o homem materialista, o ser humano materialista, a enveredar pela porta do suicídio como única solução para a resolução de seus problemas, já que nada existiu antes, já que não existirá nada no pós-morte. Por que poderá pensar o materialista? Por que continuar com este sofrimento? Por que não eliminá-lo pela raiz, extirpando aí todo o sofrimento que atinge o homem materialista? Seria então, pensando assim, sem valores maiores de futuro, uma solução razoavelmente lógica na cabeça dos materialistas. Isso é uma verdade. Ora, grande parcela de responsabilidade nesses pensamentos materialistas, tem as religiões, que não souberam bem conduzir o homem pelos caminhos da sua realidade espiritual. A ciência e a religião, elas se chocaram e se chocam ainda muito. No século XVIII, no século XIX, a ciência, com o advento lá atrás do Renascimento, depois do Iluminismo, as ideias científicas, as ideias racionais começaram a ganhar corpo e então o homem começou a desprezar a religião e as questões que diziam respeito à espiritualidade, à divindade, para se firmar nas bases científicas materialistas de sua existência. Porque as religiões começaram a não dar o suporte emocional, afetivo, lógico, racional para o homem que desejava algo mais. Já não atendia às necessidades deste homem. Ele então despreza as questões espirituais, religiosas, teológicas, para cair no campo do materialismo e suas consequências nem sempre salutares para a humanidade. Assim, então, temos resumidamente a primeira ideia, a primeira alternativa colocada por Kardec, o materialismo. Depois, Kardec discorre sobre a segunda alternativa, a alternativa à doutrina panteísta. A doutrina panteísta eu conheci na minha vida, pelo menos assim que
externou essa ideia para mim num diálogo, um colega de trabalho, há muitos e muitos anos, quando eu era rapaz, trabalhando no Rio de Janeiro, num laboratório de propaganda como propagandista de laboratório farmacêutico. Esse colega, então, a gente trocando ideia sobre o tema, ele então se disse panteísta. A ideia panteísta é a ideia de que nós viemos de um todo. O nosso princípio inteligente, ou alma, se quiserem assim chamar, mas não é este o conceito panteísta, esse princípio inteligente, ele se dissociou de um todo, de um princípio inteligente total, veio, se corporificou aqui na Terra, se individualizou, vive aqui na Terra, e ao morrer o corpo físico, esse princípio inteligente que está agregado ao corpo físico, ele retorna a este todo maior. Kardec faz a comparação com uma gota de água no oceano. Como se uma gota de água, o oceano sendo o todo, a gota de água se dissociasse do oceano, se individualizasse, e após algum tempo esta gota retornasse ao oceano, e aí perderia a sua individualidade. Deixaria de ser uma gota individualizada para retornar ao todo, e aí se confundindo e sendo o próprio oceano. Essa ideia, Kardec faz algumas observações, por exemplo, uma delas é quando o princípio inteligente se dissocia do todo e chega aqui, ele tem sua individualidade e ele pode ter características, por exemplo, boas características, más características. Então, o homem poderá ser um homem bom, poderá ser um homem mau. Quando ele morre, que retorna ao todo, essas características, elas se perdem. Então, qual é a conclusão que Kardec chega a respeito disso? Que o efeito, a consequência desta ideia panteísta, desta doutrina panteísta, seria uma consequência similar à doutrina materialista. Porque de que valeria todo o esforço intelectual, todo o esforço para a conquista de afetos, todo o esforço para a evolução em todos os ramos da atividade humana, se nós, ao morrermos, perderíamos nossa individualidade e retornaríamos ao todo? E aí não mais seríamos nós mesmos, e essa individualidade deixaria de existir e seria, como Kardec afirma, uma consequência tal qual a consequência do materialista. Seria o nada para o materialista e para o panteísta, o retorno ao todo, sem ser mais um ser individualizado. E este todo estaria mesclado daquilo que é bom do homem, daquilo que é mal do homem. Então, essa ideia também é uma ideia que algumas pessoas têm a respeito da sorte, do futuro que lhes aguarda depois da morte do corpo físico. Essa é a segunda ideia. Depois, partindo para a terceira alternativa, Kardec veio apresentar a ideia deísta. Os deístas independentes e os deístas providencialistas. Os deístas independentes são aqueles que acreditam em Deus, na existência de Deus, o Criador de tudo, mas que, ao estarmos aqui na Terra, vivos na Terra, criados por Deus, o ser todo-poderoso que a tudo e a todos criou, os deístas independentes acreditam que nós estamos colocados aqui na Terra por Deus
e que Deus criou leis, suas leis universais, e que todos nós estamos inseridos nessas leis universais, e estando inseridos nessas leis universais, Deus não mais se preocupa conosco. Por quê? Porque Deus, então, estaria nos colocando dentro de suas leis, e dentro de suas leis estaríamos sendo regidos por elas, não havendo Deus que cuidar mais de nós. E nós estaríamos então ao sabor de nossas existências, sem a preocupação divina conosco, sem a sua ação providencial. A outra faceta dos deístas é a providencialista. Nessas ideias, nessa ideia, é Deus também, criador de tudo e todos, mas, no entanto, nós estamos sendo observados e Deus providencia tudo aquilo que nós precisamos. Há então uma interferência ou uma providência de Deus em nossas existências, chegando às questões do dogmatismo. Nós não estaríamos sem a proteção divina, sem os cuidados divinos sobre nós. E isso tenderia também, essa ideia tenderia a chegar na quarta alternativa, que é a alternativa dogmática, que também é uma alternativa onde nós somos criados por Deus, tudo e todos somos criados por Deus, pelo supremo ser do universo, mas que nós estaríamos sujeitos a certos dogmas, a certas verdades absolutas, incontestáveis. Verdades tais que, por exemplo, colocariam destinos em nossas existências. Nós estaríamos, então, sofrendo a ação providencial divina. No entanto, sob alguns aspectos, nós estaríamos sujeitos a certas verdades inquestionáveis. Ora, e essas verdades inquestionáveis são verdades que nem sempre nos auxiliarão de forma mais exata. Por exemplo, na ideia da doutrina dogmática, existe um Deus, mas o nosso destino estaria selado no pós-morte de acordo com o nosso proceder aqui na Terra. Nós poderíamos ir, depois da morte, para o céu, para o inferno, ou depois, como foi criado, a ideia do purgatório, para poder fazer aí uma intermediação entre o céu e o inferno. Então, o indivíduo que, praticando o mal, ele poderia estar condenado ao inferno, aquela região de sofrimento pela eternidade futura, naquela ideia de que estaríamos no fogo eterno, que queima, mas não consome, que essa ideia é uma ideia medieval, em que a Igreja Católica já não abraça mais esta ideia medieval há muito tempo, já tem uma outra proposta, essa ideia do diabo que nos leva para o inferno, com chifre, com tridente, com rabinho vermelhinho. Isso aí é figura medieval. De há muito tempo a Igreja já não abraça essa ideia. Mas a sorte das almas no pós-morte ainda hoje vigora neste sentido, de que nós
poderemos estarmos condenados pela eternidade se assim praticamos um mal irreparável, segundo essa ideia dogmática, ou irmos habitar os campos celestiais do céu, do paraíso, se assim bem procedemos, ou em outras ideias dogmáticas, se apenas cremos, se apenas temos fé naqueles postulados colocados em nosso livro sagrado. São ideias que chegam até nós e que ainda são fortes em nossa sociedade, onde nós estaremos irremediavelmente condenados ao inferno se mal procedemos e gozando das benesses, dos regalos do céu, se bem procedemos. E às vezes estagiando no purgatório para depois alcançarmos o céu, segundo ou não, segundo algumas questões colocadas nesses dogmas. Ora, essa ideia dogmática, esta doutrina dogmática, ela deixa um vazio em alguns questionamentos, porque ela não explica algumas questões importantes em nossas existências. Lembro-me que eu ainda jovem, rapaz novo, eu já questionava a Deus e questionava-me interiormente como é que pode ser isso? Deus existe? Existe. Tudo bem. Mas como é que eu, na minha juventude, eu não tinha explicação para, por exemplo, por que existiam pessoas que nasciam pobres, na miséria, desde nascença, e outros já nasciam em berço de ouro. Isso causava-me estranheza. Eu não encontrava respostas no Deus que me ensinaram, no Deus dogmático, na doutrina dogmática. Eu não encontrava resposta para isso. Eu não encontrava resposta para entender por que um irmão meu, consanguíneo ou não, filho do mesmo Deus, ou do mesmo pai, da mesma mãe biológica, por exemplo, pudesse nascer cego, surdo e mudo, e eu nascer sadio, são, lúcido, e um outro pudesse nascer dementado. Eu não compreendia onde haveria aí um Deus que permitisse a um filho seu ter tanto e outro nada ter. Eu me questionava como poderia uma criança, ainda no ventre de sua mãe, ter um câncer cerebral, ter uma anencefalia, nascer com deficiências e deformidades físicas extremas, nascer com problemas emocionais, mentais, psicológicos, de tal forma que não pudesse se conduzir na sua existência, tendo a necessidade de ser conduzido por outros. Eu não compreendia tamanhas distorções no meio social que se apresentavam à minha mente juvenil e que eu perguntava-me: Deus, não estou entendendo. E isso me deixava assim, perplexo. E eu não encontrava resposta para essas soluções. Então a ideia dogmática deixa esses vazios para aquelas mentes que já questionam esse assunto. Alguns dirão: mas isso aí é mistério de Deus. Ou outros dirão: não, o fulano lá nasceu cego, surdo e mudo porque os pais pecaram. Bom, então aí eu sou levado a acreditar que o homem é mais justo do que Deus. Porque se eu cometer um crime aqui na Terra, se eu cometer um assassinato, as organizações humanas, a lei humana,
vem buscar a minha e minha casa para o reajuste de contas com a sociedade, ou vai buscar meu filho? Então quer dizer, se eu fugir depois de um crime que eu cometer, e a polícia e a justiça não me encontrarem, então poderão prender meu filho e acusá-lo em meu lugar? Seria justo isso? Certamente que não. Então, por que Deus, que é muito mais Pai de amor e bondade do que qualquer um de nós, haveria de punir a um filho meu, ou a mim por um erro de meu pai, ou a um filho meu por um erro meu? Não tem explicação. Não parece lógico que a justiça humana seja melhor do que a justiça divina. Então essas respostas não são encontradas. Como encontrar resposta naquela criança que já nasce com tantas deficiências como comentamos? E isso foi se acumulando ao longo de minha existência. E também essas ideias permeiam as ideias de muitas pessoas que não se satisfazem mais com os postulados dogmáticos. Mistério de Deus. Bom, tá certo. Alguns poderão entender assim e se contentarem e viverem bem com isso. Não, isso daí é mistério de Deus. Aquela criança nasceu com câncer, mas é mistério de Deus. Eu não entendo, mas Deus sabe o que faz. Se a pessoa se sente bem assim e vive sua vida honesta, digna, honrada, nesta perspectiva, que bom. É neste aspecto que Kardec nos diz neste texto que cada um deverá se enquadrar naquela ideia que melhor terá afinidade, melhor atender aos seus anseios íntimos. Mas quando isso não ocorra, o homem deverá continuar a sua busca, porque o atributo da inteligência, da racionalidade foi dado a Deus ao homem não para ser amordaçado. Não estamos afrontando Deus por querer entender Deus. Essa é uma visão também dogmática, de que quando nós questionamos a divindade, nós estamos desrespeitando Deus. Se assim o é, volto a dizer, nós, homens e mulheres imperfeitos, somos mais perfeitos do que Deus. Porque qual de nós se irrita quando um filho nos questiona respeitosamente? Quando um filho discorda de nós respeitosamente, porque está no nível de compreensão dele não nos entender, então ele questiona. E quando ele questiona respeitosamente, há agressão contra nós, pais? Claro que não. Então, quando nós dizemos a Deus, Senhor, não estou entendendo. Se eu sou teu filho e o meu vizinho também é teu filho, por que, Senhor, o meu vizinho nasceu com dificuldades tais que não me alcançam? Isso não é desrespeitar a Deus. Isso é querer entender Deus. E entendendo Deus, nós poderemos melhor nos comportarmos na sociedade em que vivemos. Então, esses preceitos dogmáticos deixaram, assim, várias respostas sem solução. Morre, desencarna uma criança, um bebezinho. Para onde é que este bebezinho vai? Vai para o céu? Vai para o inferno? Ah, é um anjinho, vai para o céu. Mas onde estaria Deus aí mais uma vez? Então quer dizer que um homem que viveu por 60 anos de idade, 70, 80, que foi provado em toda a sua condição de fragilidade humana, ele se viu às voltas com as maiores dificuldades, com grandes chances de errar em função das dificuldades que enfrentou, e com chances de acertar e de superar dificuldades. Então este homem que passa por grandes dificuldades, por grandes abalos
em 60, 70 anos de existência, por uma fragilidade não ganha o céu. E o outro filho de Deus, que viveu 6 meses, que não teve a oportunidade de praticar o bem ou de praticar o mal, ganhou o céu. Seria o mesmo que dizer para você, chefe, para você, gerente, diretor de uma empresa, que você estaria beneficiando, gratificando a um funcionário seu que nada fez por merecer aquela gratificação, aquela maior participação nos lucros, aquela melhor comissão. O indivíduo ele não fez nada, nem de bom, nem de mal. E o outro que se esforçou tanto vai ganhar mais do que o que nada fez. Então, começa também mais uma vez o questionamento sobre essas ideias dogmáticas, a alternativa dogmática. Ela não responde aos anseios das mentes que já começam a questionar respeitosamente a divindade. E foi por isso que os homens do século 17, 16, 17, 19, 18, 19, muito questionaram e vêm questionando Deus. Porque as religiões tradicionais não mais respondiam aos seus anseios. O homem era queimado na fogueira porque dizia que o sol girava em torno da Terra. A Terra era o centro do universo. Se dissesse que a Terra não era o centro do universo, melhor dizendo, se dissesse que a Terra não era o centro do universo, ele estava condenado à fogueira. Se ele tivesse alguma faculdade extrasensorial, parapsicológica, num dizer mais, uma faculdade uma faculdade estranha, ele era considerado bruxo, queimado na fogueira. Então o homem de ciência, o homem que vem descobrindo as realidades científicas, ele começa a ser encurralado pela religião e então, de um momento para o outro, nas eras que sucederam, nós verificamos, de um lado, a religião encastelada em seus castelos dogmáticos e a ciência também encastelada em seus dogmas científicos, não conversando uma com a outra. O dogmatismo produziu o afastamento também nefasto entre ciência e religião. Mas isso não é saudável. Por isso, surge a quinta alternativa para a humanidade, a doutrina espírita, que vem nos trazer um conjunto de ideias que estão alicerçadas, embasadas em um tríplice aspecto: a filosofia, a religião e a ciência. Uma religião racional, de consequências morais, espirituais. Uma religião em que Deus não nos traz os dogmas, mas nos traz a livre consciência, a razão para pensarmos. Porque se as coisas da ciência são criações divinas ou não são? A física, a química, a biologia, as leis da astronomia, da gravitação universal, não são leis criadas por Deus? Não são fenômenos materiais, físico-químicos, gravitacionais, magnéticos, enfim, biológicos? Não são leis criadas, não são fenômenos criados por Deus? A natureza não é uma criação divina? A ciência estuda os fenômenos naturais em seus vários aspectos. Então a ciência estuda um aspecto da criação divina. A religião não trata das questões espirituais que também dizem respeito à criação divina. Então, se a criação divina está na religião
e está na ciência, diz Kardec que as duas não podem se contradizer. Se contradizem, são deficiências do homem e não de Deus. O homem separou ciência de religião, não Deus, porque Deus não se contradiz. Então o Espiritismo vem neste momento em que o homem se afastava de Deus, das questões espirituais, para enveredar somente pelos campos do materialismo. E o Espiritismo então preenche esta lacuna, este vazio, este distanciamento, servindo não de muro divisor, mas de ponte entre religião e ciência, trazendo-nos, como disse, filosofia, ciência e religião. O Espiritismo então vem dar solução para aquelas questões que as doutrinas anteriores não nos permitiam encontrar solução. Por exemplo, por que nasce um homem cego, surdo, mudo, e o outro nasce são, sadio? Nós vamos entender que não é mistério de Deus. Nós vamos entender que isso é uma consequência natural produzida pelo próprio homem. Assim, se eu hoje cometer um crime perante a lei divina, eu serei condenado e sofrerei as consequências da lei humana. Se eu infringir a lei divina, que é a lei do amor, contra mim mesmo ou contra meu próximo, eu estarei na condição de ser um ser que terá que se responsabilizar pelo erro cometido. Contra mim, por exemplo, se eu muito fumei e desencarnei com câncer de pulmão, poderei nascer como uma criança já em tenra idade, com questões pulmonares gravíssimas. Então não há injustiça de Deus. Eu estaria apenas sofrendo as consequências daquilo que pratiquei no passado. Se fui um preconceituoso, se fui um senhor de escravos mau, que não respeitou os seus escravos, mesmo numa sociedade escravocrata, mas não tive o menor apreço pela vida humana, poderei eu nascer numa vida futura, numa região onde poderei ser escravizado. Então, tudo aquilo que de bom ou que acontece conosco é uma consequência das vidas anteriores ou dos atos desta vida que praticamos. E aí sofremos as consequências. Então, o mal rico do passado é um necessitado ou poderá ser um necessitado de hoje. Não quer dizer que todo aquele que passa por privações físicas, materiais, morais de toda ordem, necessariamente estejam devendo à lei divina. Podem ser missionários para nos ensinar a como se sofrer, como se superar as dificuldades de toda ordem. Mas, via de regra, na maioria dos casos, todos os males que nos estão acontecendo hoje, sejam eles de ordem moral, física, em todos os sentidos, do corpo físico e da vida em sociedade, tudo que nos aconteça de ruim hoje, fomos nós os únicos produtores dessas consequências. Então, a reencarnação, ela nos serve para darmos continuidade às nossas existências. Assim como nós continuamos a vida na segunda-feira, porque vivemos no domingo, continuaremos também na terça, porque vivemos a segunda. Com todo o encadeamento dos procederes nossos. Conforme procedemos, teremos uma vida, conforme procedemos hoje, teremos uma vida melhor no futuro. Se mal procedemos, as consequências desse proceder.
Então nós estamos aqui na Terra, a doutrina espírita nos coloca uma visão reencarnacionista da vida, onde nós vivemos existências passadas, adquirimos experiências, valores, acertamos um tanto, erramos outro tanto, retornamos ao vaso físico, às novas reencarnações para o aprimoramento do que de bom estaríamos fazendo no passado e para o ressarcimento dos erros do passado. A fundamentação da encarnação aqui na Terra, ela se justifica, ou das reencarnações, quando mais de uma vez, se justifica pela justiça divina. A reencarnação, então, não é um castigo, é uma oportunidade de evolução para todos nós. O sofrimento ou não aqui na Terra é decorrente do nosso bem ou mal proceder. Não diz respeito à vontade de Deus. Diz respeito, sim, ao nosso livre-arbítrio. A doutrina espírita, então, nos apresenta uma responsabilidade pelos nossos atos. E aí se torna mais tranquila a nossa existência. Porque nós sabemos que se cometemos crimes nefandos, os mais graves que possamos ter cometido aqui na Terra, teremos nova oportunidade numa próxima existência. Certamente, não nos eximindo isto dos dissabores que a nova existência, ou nesta mesma, ou no pós-morte, ainda no mundo espiritual, que venhamos a sofrer. É uma doutrina de justiça divina. Tiramos a responsabilidade de Deus sobre os nossos atos para colocarmos em nossos ombros. Se queres me seguir, pega a tua cruz e segue-me, disse Jesus. Então temos aí, resumidamente, em rápidas palavras, as 5 alternativas mais prováveis para o ser humano com vistas ao seu pós-morte. O materialismo, a doutrina panteísta, a doutrina deísta independente ou a doutrina deísta providencialista, o dogmatismo e a doutrina espírita. Que façamos nossas reflexões e pensemos em quais delas ou em qual delas estamos mais afinizados. Sendo que, em qualquer uma que estivermos afinizados, professando, que não nos esquecemos de Jesus quando ele nos ensinou sobre o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que os dois se fundem em um só. Porque não seria possível amar a Deus sem amar ao semelhante, nem amar ao semelhante sem amar a Deus. Mais vale um homem materialista, digno, honrado, de bons costumes, ético, moralizado, mais vale um homem materialista assim do que um homem religioso com seu livro sagrado debaixo do braço e cometendo os maiores crimes contra a humanidade e contra si mesmo. A doutrina espírita, então, vem nos proporcionar esta livre reflexão sobre nossa existência. Que possamos refletir sobre isto tudo e nos colocarmos acima de tudo como homens e mulheres dignos e honrados na sociedade em que vivemos. O mais faz parte do aprendizado. A doutrina espírita nos conclama a valorização desta vida, lembrando que estamos em setembro, o Setembro Amarelo está aí, e a doutrina espírita é um forte antídoto contra o suicídio, porque o suicídio nada resolve. O suicida vê-se no seu futuro, na espiritualidade já,
extremamente sofrido, extremamente agoniado, porque frustradamente verificará que não morreu, com todas as consequências nefastas de sua atitude. A doutrina espírita se apresenta racionalmente como uma proposta de vida para todos nós, o que não nos impede, repetimos, de sermos homens dignos e mulheres dignas, professando também outras doutrinas. Encerramos por aqui, rogando a Deus que nos conceda a todos muita paz, que conceda à humanidade tão sofrida, nesses dias tão difíceis de pandemia,